Glória a Deus. Eu quero contextualizar você. Quero voltar no versículo 14. No versículo 14, aonde diz: quando Jesus viu isso, ficou indignado. Ele disse: deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E o versículo 15 diz: digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Versículo 16. Em seguida, queridos, eu estou rindo aqui por dentro, porque o Vitor está sozinho ali na multimídia, e ele está de um lado para o outro. O companheiro dele não veio ajudar, e aí ele fica assim, ó, mexe aqui, aí corre para o outro canto, mexe aqui, e aí fica difícil para ele, coitado. Obrigado, Felipe, pela ajuda. E em seguida tornou a dizer, as crianças nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou. Aí chegou no versículo 17, novamente, quando Jesus ia saindo. Então observa só, é nesse contexto aonde Jesus estava conversando com os discípulos, e eles estavam impedindo as crianças de chegarem até ele, e Jesus falou para ele: se as pessoas não forem como crianças, elas não entram no reino. Esse é o contexto, era isso que Jesus estava falando. E o que aconteceu então? Esse homem, que é um jovem, correu e foi adiante de Jesus. O que a gente leu, o que nós lemos aí, mas que não estava escrito? Está na Bíblia, mas você não viu escrito. O que é? Que esse jovem estava observando. Esse homem estava observando Jesus naquele momento. A Bíblia não fala que tinha um homem observando Jesus, mas pelo contexto, nós podemos dizer que esse homem estava observando, porque ele vem até Jesus com o mesmo assunto. Ele vem até Jesus perguntando: o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele acendeu uma luz na mente dele naquele momento. A fala de Jesus a respeito do reino dos céus confrontou aquele homem nas suas convicções. Por isso, eu gostaria que colocasse aqui para mim a imagem 1, as convicções de uma vida. Por isso do tema, convicções de uma vida. Por quê, pastor? Porque convicções, elas nos aprisionam. Convicções nos aprisionam. Eu sou tão convicto, mas tão convicto de uma coisa que eu não abro mão dela. Ela me aprisiona. Agora, eu quero seguir com você no versículo 18, porque o diálogo continua com Jesus. Respondeu-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Ninguém é bom. Olha o que Jesus pontua para ele. Porque ele chegou diante de Jesus falando: bom mestre. E Jesus já dá uma cutucada nele. Mas ninguém é bom. E o versículo 19: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o versículo 20: e ele declarou: mestre, tudo isto tenho obedecido desde a minha adolescência. Desde quando que ele faz? Desde a adolescência. Ele tem obedecido, ele tem feito tudo isso. E o que eu vejo com isso é que esse jovem,
Primeiro, ele tem uma atitude de adoração e submissão a Jesus. Quando? Quando ele se ajoelha. Nós vimos que ele chega e se ajoelha diante de Jesus, reconhecendo a autoridade de Cristo, reconhecendo que ele é o rabi, que ele é mestre, e ele ainda o chama de bom. Por que será que ele chama Jesus de bom? Porque ele vê que Jesus cumpria todos os mandamentos, que Jesus tinha atitudes de um verdadeiro, não podemos falar cristão, porque Jesus era o Cristo, mas ele é o próprio Cristo, não tem como ele ser o verdadeiro cristão, porque ele era Cristo, então ele já é o próprio Cristo. Mas você observa que ele adora a Jesus e se submete ali a Jesus, porque para ele era como se fosse Jesus, porque ele também seguia os mandamentos. O jovem chama Jesus de bom, mas Jesus fala para ele: ninguém é bom. Por que será que Jesus falou para ele que ninguém é bom? Porque Jesus conhecia o coração daquele homem. O coração daquele homem era um coração religioso. Religioso. Você conhece cristãos religiosos? Um cristão religioso. Nós temos hoje, antigamente, né, não tinha evangélico não praticante. Hoje já tem evangélico praticante e evangélico não praticante. Na minha época de católico, eu era um católico praticante, mas os meus pais não eram praticantes. Então é assim, você tem uma vida religiosa ou não. Esse praticante é a sua religiosidade. Como assim, pastor? Não, eu vou ao culto, ou eu vou à missa, eu vou na novena, eu vou na campanha de oração, eu estou lá, mas a minha vida não teve mudança alguma. As minhas atitudes continuam sendo as mesmas, os meus pensamentos, as minhas convicções continuam sendo as mesmas. Eu continuo preso, eu continuo cativo do pecado, cativo do diabo. Eu não mudei interiormente. Eu posso ter uma aparência de cristão, eu posso ter uma aparência religiosa, bondosa, de fazer o bem, mas internamente não teve mudança alguma na minha vida. Esse é o religioso, e é isso que Jesus estava falando para esse jovem. O jovem era um religioso convicto. Um religioso convicto. Vejamos o versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus o amou, querido. Jesus ama o religioso. Jesus, ele ama as pessoas como elas são. Jesus não faz distinção. Ele amou aquele jovem porque aquele jovem foi até ele com o coração aberto, perguntando. Mas aquele jovem tinha uma dúvida: como é que eu faço para herdar a vida eterna? Por que ele tinha uma dúvida? Porque Jesus falou ali naquele momento que para herdar a vida eterna tem que ser como criança. E ele não era mais inocente. Ele já não pensava mais como criança, mas ele era um religioso. Ele é uma pessoa que tinha práticas religiosas, mas os seus comportamentos interiores, os seus pensamentos interiores, a sua alma, não houve mudança. Ele era mau por dentro, mas quando ele chega diante de Jesus, ele fala: bom mestre. E o versículo, e Jesus o amou, Jesus olhou para ele, o amou. Falta uma coisa para você, disse ele: vá, vende tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Então Jesus dá uma ordem para ele: vá, venda, vá e venda. Jesus dá uma ordem: vá e venda.
Depois, Jesus dá outra ordem: venha. Jesus manda ele ir, e depois Jesus manda ele voltar. Você tem que ir fazer o quê? Desfazer daquilo que te aprisiona. Você tem que ir romper com o cárcere das suas convicções. Porque as suas convicções estão te aprisionando. As suas convicções estão... Põe a imagem de novo, por favor. As suas convicções estão te deixando preso. Elas estão te amarrando. Elas estão fazendo com que você apodreça atrás das grades. As suas convicções te levam para este lugar. Por mais bem sucedido que você possa ser, por melhor que você seja, pelo tamanho da sua riqueza, do seu dinheiro, da sua fama, as suas convicções têm te aprisionado e têm te matado aos poucos. Mas Jesus fala para ele: vai e vende tudo que tem, ou seja, desapega daquilo que está te matando. Talvez você não saiba que está te matando, mas Jesus sabe. Talvez na sua cabeça você não sabe que isso está sendo um prejuízo para a tua vida, mas Jesus ali sabe. E Jesus fala para ele: vai, libera isso, e quando você tiver liberado isso, você volta e segue-me, porque aí sim você terá o maior tesouro que uma pessoa pode ter. Versículo 22, eu li o 22, versículo 22. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Querido, o amor de Jesus por ele era um amor de resgate. Resgate dessa religiosidade. Pois também ele estava perdido. Porque a gente fala, como a gente é cristão, nós temos que buscar os perdidos. E a gente, na cabeça nossa, quem que é perdido? É a prostituta, é o drogado, é o assassino. Esse jovem era perdido. Esse jovem estava perdido em suas convicções. Ele estava perdido em suas religiosidades. Ele não deixou de ser um desses que nós temos que alcançar. Um perdido. As suas convicções o abateram e o deixaram triste. Mas para ele não era as suas convicções. Para aquele jovem não eram as riquezas dele que estava sendo o problema. Ele não pensava dessa forma. Ele não pensava que ele estava errado. Ele ficou triste porque Jesus não concordou com ele. Ele ficou triste e abatido porque Jesus não falou o que ele queria ouvir. Porque se aquilo que Jesus tivesse falado para ele tivesse surtido efeito, ele tinha obedecido. Mas ele não obedeceu. Ele foi embora, falou assim: ah, que pena, né? Jesus não concorda comigo. Jesus não me respondeu, não entendi o que aconteceu. Fiquei triste. E aí nós vamos fechar essa cena. A história com o jovem termina aqui. Esse jovem continua perdido nas suas convicções. Ele vai embora de diante de Jesus perdido. Que fim trágico. Uma pessoa que tem um encontro com Jesus e sai pior do que entrou. Saiu pior do que entrou. Não houve uma mudança na vida dele. E muitas vezes acontece isso dentro da igreja. Pessoas que estão frente a frente com Jesus e saem da presença de Jesus pior do que chegaram. É uma realidade. E vivem uma vida medíocre, na média. Por quê? Porque preferem padecer do que abrir mão das suas convicções. Versículo 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus.
Versículo 24. Os discípulos ficaram admirados com essa palavra, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Coloca a imagem 2, por favor. Jesus olha, querido, à sua volta. Jesus, ele olha ao redor. Será que ele estava procurando o jovem? Será que ele estava vendo quem estava vindo ali? Ou procurando algo para dar um exemplo prático? Porque a Bíblia fala no versículo 23 que ele olhou ao redor, ele procurou algo. Jesus estava procurando algo. Jesus enfatiza novamente o seu amor, porque ele fala 2 vezes. Jesus estava ali com compaixão por aquele jovem. Filho, é difícil um rico entrar no reino. É difícil uma pessoa que tem convicções arraigadas dentro de si, abrir mão delas e tomar posse do reino. É difícil abrir mão das amizades do mundo. É difícil abrir mão das coisas do mundo, da bebida. É difícil abrir mão do dinheiro, do trabalho em prol do reino. É difícil. Jesus então faz uma analogia impossível de acontecer. Coloca a figura 3, por favor. É impossível, queridos. Você pode colocar no camelo patins, você pode passar graxa no camelo, você pode passar detergente no camelo, você pode pôr ele dentro do estilingue, você pode ficar com uma marreta para quando ele entrar na agulha você bater e um desentupidor para puxar, mas ele não passa no buraco da agulha. É impossível. É impossível ele passar no buraco da agulha. Vamos ver o que é a agulha lá na Bíblia? Coloca aí para mim a imagem 4. Agulha é essa fresta que você está vendo a setinha apontando lá para ela, que ficava em cima da porta. A agulha era um local onde os arqueiros ficavam protegidos, e ali ele tinha uma bola maior para receber mantimento. O mercador chegava com o camelo e descarregava os mantimentos todinhos, subindo por uma corda, porque ele não entrava dentro da cidade. Então, é muito mais fácil um camelo passar pela agulha, porque esse era o desejo do comerciante, pegar o camelo e já jogar ele do outro lado lá para descarregar, do que ficar pegando, desmontando o negócio, passando por corda, perdendo tempo. Mas também, a agulha pode ser essa portinha pequena, que você está vendo ali na imagem, coloca para mim a imagem 5, que o camelo não entra nela. Tá? Então tem 2 tipos de agulha lá em Israel, no mundo árabe, esses 2 tipos de agulha. Então Jesus poderia ter olhado ao redor, visto essa ou visto a outra, mas em nenhuma delas o camelo entra. Em nenhuma delas. E agora nós vamos para o versículo 26. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? Porque essa pergunta, ela nos direciona a imaginar a impossibilidade de o camelo passar pelo buraco da agulha, senão não tinha a pergunta deles. Então quem vai ser salvo? Porque era impossível o camelo passar. O que Jesus está falando é que é impossível quem tem convicções tão arraigadas entrar no reino. Ou seja, é impossível uma mudança de mente dessa pessoa. Ela está morta nas suas convicções, ela está prisioneira nas suas convicções, ela por ela mesma não consegue mudar. E o versículo 27 diz: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Na imagem 6, querido, nós temos uma missão impossível.
impossível a imagem que vai ser projetada. É impossível essa travessia. É impossível. O camelo fica até assustado quando o dono tenta passar ele pelo buraco da agulha. É impossível. Mas para Deus, não. Para Deus, não. E quando eu tento mudar por mim mesmo, olha o que acontece na imagem 7. Quando você tenta forçar a coisa, não dá certo. Não vinga, não vai para frente. Você pode tentar do jeito que for, não vai dar certo. Sempre vai ter um problema. E agora, o que fazer? E agora, José? Você pode fazer muita força. A imagem 8. Pode tentar de tudo quanto é jeito. Mas não vai. Vamos ver como que tem que ser então? Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você está no lugar certo e na hora certa, como aquele jovem. Hoje você está no lugar certo e na hora certa, como aquele jovem. Você só precisa fazer o sacrifício de obedecer à vontade de Deus para a sua vida. Cumprir o seu destino profético. Nascer de novo. Importa ao homem nascer de novo. Porque um homem morto em seus delitos não tem como ter uma resposta positiva ao chamado de Deus. O homem caído em sua natureza não tem como responder ao chamado de Deus. Um defunto, quando você cutuca ele lá, ele não se move, ele é um corpo frio, ele não mexe. Da mesma forma somos nós em nossas convicções, antes de termos um encontro transformador de mente com Jesus. Porque aquele jovem não quis abrir mão do seu eu, e ele então não teve um novo nascimento. Ele precisava então, o ato que Jesus esperava dele era um ato de fé, porque ele recebeu uma palavra, ele recebeu uma ordem, e agora ele tinha um ato de fé para fazer. E quando aquele ato de fé se cumprisse, como aconteceu com Pedro, Tiago e João no barquinho, as professoras de escola bíblica, os meninos de escola bíblica lembram, que eles estavam no barco, e Jesus falou para eles, vamos pescar, joga a rede. Eles tiveram sucesso no trabalho, eles tiveram sucesso na vida profissional ali. Um dia, aquilo que ele nunca tinha feito, Jesus fez com que eles tivessem peixes que não acabavam mais. Mas Jesus em seguida fala para ele, vou fazer vocês pescadores de homens, vem e segue-me. Jesus virou as costas e foi embora. Era com eles a atitude de abandonar tudo e seguir Jesus. E ao contrário do que fez o jovem, eles não viraram as costas para Jesus, mas seguiram a Jesus. Eles abriram mão das suas convicções, porque compreendiam que valores eternos são maiores do que valores terrenos. Compreender que não se trata de aceitar ou não os mandamentos, tem a ver com o coração. Tudo tem a ver com o coração. Mateus 5:8. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Mateus 6:20. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu
coração. Jesus está falando, querido, que suas convicções lhe aprisionam ao ponto de não enxergar o que realmente tem valor. Minhas convicções podem me afastar da minha família. Minhas convicções podem me afastar da igreja. As minhas convicções podem me afastar do reino. As minhas convicções podem me levar a ficar longe de Deus. Um ditado popular, né? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se você tem relacionamento com Deus, se você anda com Deus, se você anda com Jesus, você é de Jesus, você é filho. Mas se você não tem relacionamento com Deus, então você é filho de quem? Com quem que é que você tem parte? O filho tem as mesmas convicções do pai. As convicções do pai estão aqui dentro, ó. Se você não concorda com as convicções do pai, não tem como você ser filho. E por isso que a vida só vai de mal a pior. Porque quando eu obedeço o pai, e honro o pai, e vivo a vida que o pai tem para mim, por pior que esteja a minha vida, eu estou resguardado. Porque a bênção do Senhor me aguarda. A prosperidade do Senhor me aguarda. A boa mão do Senhor me protege, me guarda e me leva para este lugar de refrigério, de descanso. É isso que nós precisamos entender. Provérbios, capítulo 9, versículo 12. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Ah, não acredito nisso não, pastor. Foi o que o jovem rico disse. Deixa eu ficar com as minhas riquezas. Já obedeço os mandamentos, tudo mesmo. Ele tinha a vida que ele queria ter. Provérbios 3, 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Porque tem muita gente que ela é sábia para ela mesma, pelas suas convicções. Ao tanto que a convicção mata, querido. A convicção, ela não é má. Mas existe uma convicção que mata, que nos aprisiona. Porque eu tenho que estar convicto na palavra. Tudo aquilo que está fora da palavra, e eu estou convicto com aquilo que é fora da palavra, me mata, me aprisiona. É o que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Provérbios 12, 15 diz: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Talvez você conheça pessoas que estejam trilhando um caminho que é de morte, mas ela não enxerga, ela não vê que é de morte. Para ela é o certo que ela está fazendo. Ela crê que é o certo e pronto, e acabou. Mas é um caminho de morte. De morte. Triste caminho. Por quê? Você está vendo para onde a pessoa está indo, mas ela não reconhece que à frente dela tem um abismo e que vai matá-la. Queridos, ao invés então de nós fazermos apenas planos ou projetos para uma vida terrena, crie um projeto de vida eterna. Crie planos de vida eterna. Seja intencional. Você foi feito com um propósito. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Jesus está te chamando para um novo tempo com Ele. Esse é o tempo, é hoje, é agora. Em João 16, versículo 8 diz: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora.
Ou seja, basta você entender que quem convence o homem das suas convicções erradas é o Espírito Santo. O que cabe a nós, quando olharmos para o homem em suas convicções erradas, é orar a Deus para que Deus convença ele do juízo, do pecado e da justiça. Só o Espírito Santo pode convencer o homem do seu caminho, do seu mau caminho. Só o Espírito Santo. E aí eu fico pensando, Pai, mas não tem como fazer nada. Tem. Prega a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. A palavra de Deus. Porque a fé, pelo ouvir da palavra, o Espírito então vai convencer o homem através da palavra que é pregada. É nesse momento, é nesse intuito, é que é pregada a palavra, para que Deus use essa palavra e convença o homem pecador perdido de suas convicções a ter uma mudança, uma transformação, para que ele nasça de novo, para que ele ressuscite, porque ele deixa de ser morto, um cadáver que não corresponde ao chamado, mas que passe agora a responder ao chamado de Deus, passe agora a ouvir o que Deus está falando e aceitar o que Deus está falando e reconhecer que está em seus delitos e seus pecados são maus as suas convicções. Por melhor que seja, querido, trabalhar, ganhar dinheiro, ter sucesso, ter fama, por melhor que seja, se isso me afasta de Deus, está errado. Se isto me leva para longe de Deus, está errado. Se isso me deixa longe da minha família, está errado. Ah, pastor, não concordo não. São suas convicções. Para onde elas têm te levado? Como anda a sua vida com ela? Desse jeito que você pensa, o que você conseguiu até hoje? Experimenta viver como Jesus quer. Experimenta, porque você nunca mais vai abrir mão das convicções de Cristo. E você vai falar assim: pereci a minha vida toda para chegar nesse tempo, sendo que eu podia ter vivido o melhor de Deus há muito mais tempo. Eu louvo a Deus pelas crianças que estão dentro do ministério infantil, porque elas estão aprendendo desde cedo. Mas, querido, não se engane, o milagre acontece dentro do nosso lar. É o nosso exemplo como pai e mãe, que é a Bíblia que os nossos filhos leem. Lá dentro, eles são instruídos no conhecimento da palavra. Mas o que vai imprimir, o que vai chancelar, é o seu testemunho dentro de casa. O seu testemunho dentro de casa é a chancela que vai fazer com que os seus filhos sigam ou não, tenham ou não as convicções de Deus. Porque ele olhar para o pai e para a mãe e falar assim: eu crente? Eu cristão? Com a vida que meu pai e minha mãe levam? De jeito nenhum. Por quê? Foi impresso nele, foi chancelado neles, que ser cristão não vale nada. Que ser cristão não adianta nada. Faz é ficar pior. É isso que está impresso neles. Por isso que a gente fala: você está feliz com Jesus? Porque você tem que ter um sorriso nos lábios. Pastor, mas hoje eu estou ruim. Amém, querido. Os dias ruins servem para mostrar quão bons são os dias bons. Porque se não tivesse o ruim, você não saberia o que era bom. Porque amanhã você vai sorrir. O que não pode é permanecer. O que não pode é: eu sou doente. Não, você está. Você não vai permanecer. Ah, eu sou depressivo. Não, você não é. Você pode estar, vai passar. É isso que você precisa entender. Não aceite a doença, não aceite a depressão, não aceite a miséria. Não aceite. Deus não te chamou para isso. Não tenha essas convicções na sua vida. Não aceite a sua família ser destruída por Satanás. Não aceite. Não aceite, porque a palavra de Deus pode mudar tudo. A palavra de Deus muda tudo.
no capítulo 10, Marcos 10, 28, para nós encerrarmos, caminhamos por fim. Estamos caminhando ainda. O que diz? Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para te seguir. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Que promessa que Jesus deixou para nós, querido. Se você deixar tudo o que você tem, porque muitas das vezes você não vem para a igreja porque o seu pai é de outra religião, ou talvez você entenda que vai ferir o coração dele. Você entendeu que a verdade está batendo na sua porta, mas você não consegue. Mas a palavra está dizendo que aquele que não deixar casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos aqui é o trabalho, por causa de mim e do Evangelho, não vai receber, ou melhor, irá receber 100 vezes mais. Esse é o benefício. E eu olho para isso aqui, eu fico feliz, porque mesmo que só 50 quilômetros, mas eu deixei lá irmão, pai, mãe, deixei minha empresa lá em Itaberaí, tudo, por causa do Evangelho, e vim para cá. E como família, queridos, nós conversamos, eu, minha esposa e meus filhos, tem sido o melhor tempo das nossas vidas. Tem sido o melhor tempo das nossas vidas, de mais qualidade. Com menos, Deus transformou em mais. Com menos, Deus transformou em mais. Nós temos experimentado o sobrenatural de Deus nessa terra. É claro que não é um mar de rosas. Existem os espinhos, mas tem as rosas. Existem as rosas. A gente olha para as rosas. Às vezes você esbarra nos espinhos quando você vai lá colher uma rosa. Mas não deixa de enxergar a beleza da rosa. O espinho pode até te ferir, mas nunca vai anular a beleza de uma rosa. A contemplação do que é belo, daquilo que Deus está fazendo. Porque se você olhar só para os espinhos, você vai se machucar cada vez mais, se ferir cada vez mais. Por isso que eu sou feliz com Jesus. E eu quero que você seja feliz com Jesus. Amém? Glória a Deus. A questão aqui, querido, é transcendente. A questão aqui é a eternidade. Nós estamos falando de negócios, de valores imensuráveis. Você não está conversando aqui com o homem mais rico do mundo. Você não está falando com Bill Gates aqui. Você não está falando aqui com o dono da Walmart. Você não está falando aqui com o dono da CNN. Você não está falando aqui com o dono do YouTube, ou com o Mark Zuckerberg, dono do Meta, que é o Facebook. Não. Mas você está falando aqui com o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o dono de tudo. É com Ele que nós estamos dialogando, é com Ele que nós estamos tratando de negócios. Você está tratando de negócios, porque é uma honra. Você está diante de um governador, está diante de um presidente, está diante de um homem importante e poder tratar de negócios com Ele. Você está diante de Deus e Deus está te dando a oportunidade de tratar de negócios. Negócios incalculáveis, de valores imensuráveis. Enquanto você pensa em milhões, eu penso em coisas de valor incalculável para falar com o Pai. Enquanto você pensa na sua razão, eu convido você a pensar em uma vida com propósito incalculável. Querido, eu sempre digo, é melhor deixar de ter razão e ser feliz. É melhor não ter razão, perde. É melhor perder, sofrer o dano, mas ser feliz. Tudo o que me alimenta
vem para o meu desejo, é o meu desejo, tudo aquilo que me alimenta é fruto do meu desejo, de ser, de ter. Porém, quando eu anulo o meu eu, em função de um propósito maior do que o meu, então o milagre acontece. É aí que o milagre acontece. Põe a imagem 9, por favor. Você pode ainda não estar contemplando, querido, mas o milagre está lá. Você pode não estar vendo, mas está lá o milagre. A 10. Aleluia. É um milagre. Não entra sozinho. É Deus que transporta. É Deus que coloca você no lugar certo. É Deus que muda. É Deus. Então cabe a você obedecer, porque Ele vai fazer o milagre acontecer. Não é você com a sua força, mas é Deus que muda a sua realidade. É Deus que transforma o seu modo de pensar. No entanto, você tem que querer. Deus não vai te forçar, mas você precisa dar o primeiro passo de fé. Agora sim, para nós caminharmos para o fim, capítulo Marcos 10, 31. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. E aí nós vamos lá em Mateus 20, 16. Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 21, 32. E João Batista veio ter convosco para vos indicar o caminho justo, mas não acreditaram nele. No entanto, os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram. Porém, vocês mesmos, depois de terem visto essas coisas, não acreditaram nele, nem se arrependeram. Ou seja, quem são os primeiros e quem são os últimos? Primeiros são os religiosos, muitos primeiros. Nasce no lar evangélico. Eu nasci na igreja. Fui criado dentro da igreja. Mas é só religioso. Não teve mudança de vida. Não teve mudança de vida. Dentro continua a natureza caída. Não nasceu de novo. E aí, pensa que vai para o céu. Pensa que vai herdar o reino. E você viu que não vai. Agora, muitos últimos serão os primeiros. Aí quando você olha para a prostituta, quando você olha para o assassino, aí você fala, não é possível que o assassino vai entrar no céu, pastor. Querido, se ele tiver uma conversão genuína, se ele nascer de novo, ele vai para o céu. Olha para o ladrão da cruz, na última hora. Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Enquanto isso, os religiosos estavam aos pés da cruz, crucificando o Senhor. Destinados ao inferno. Então, não é o que você faz que te leva para o céu, mas é quem você é diante de Deus. É como você se responde diante de Deus. É o seu comportamento da sua fé diante de Deus. Porque a sua fé tem que ser viva. A sua fé tem que promover em você transformação interior. Porque aí sim, você teve um encontro verdadeiro com Jesus. Porque como eu disse no começo, aquele jovem se encontrou com Jesus e saiu pior. Mas, quando eu tenho um encontro genuíno, quando eu aceito aquilo que o mestre fala, e eu digo assim, mesmo eu não concordando com o Senhor Jesus, eu vou obedecer. Porque o Senhor é Deus. E o Senhor tem o melhor para a minha vida. E quando eu obedeço, sem concordar, o Espírito Santo vem e age, porque eu obedeci. É a parábola dos 2 filhos que Jesus conta. O pai chega para o primeiro filho e fala assim, filho, vai lá e aparta o gado para mim. Tá bom, pai, eu vou. Aí ele chega para o segundo filho, ô filho, vai lá apartar o gado. Não, pai, eu não vou mexer com isso não, deixa para lá. O primeiro filho pega e não vai. E o segundo filho se arrepende e vai. Qual desses
tem parte com o Pai? O que recusou e foi, ou o que falou que ia e não foi? Essa é a diferença dos primeiros e dos últimos. A questão é obedecer. Não é o que você fala, não é o que você faz, mas é a obediência que você tem diante daquilo, porque você se arrepende. E aí é que está a diferença. Você precisa tomar uma decisão hoje, querido. Ou permanece como está, religioso, pensando que já ganhou o céu, ou arrepende-se e tem uma vida com propósito diante de Deus. A sua travessia pelo buraco da agulha será sobrenatural se você obedecer a Deus. Você será e terá uma mente transformada pelo Espírito Santo. Esse é o maior milagre que um homem pode experimentar na face da terra. A transformação do seu caráter. Convicções geram em nosso caráter. O nosso caráter é fruto das nossas convicções. Vamos ficar de pé? Eu creio. Você crê? Eu creio que Deus pode transformar as suas convicções, transformar a sua vida. Eu creio. Eu quero orar com você, para que você tenha essa decisão com Jesus. Chamar o Ministério do Louvor. Pode apagar as luzes, por favor. Fale com o Pai, querido.